que é o relacionamento nas nossas vidas, né? É tudo, né? Se externou de nós, já virou relacionamento, né? E temos aí um grande campo para estar trabalhando, para estar estudando, para estar meditando. E eu creio que vai ser uma bênção esse mês aí. Realmente os nossos maiores problemas, eles sempre envolvem aí o relacionamento. E quando a gente vê, a gente se pega tendo alguns problemas, né? Mas o Senhor vai restaurar, amém? Todos creem? Na primeira carta de João, o capítulo 2, eu vou pedir a gentileza para que todos aí, a gente vai estar trabalhando bastante aí, beirando esse texto. Se você tiver um marcador aí na tua Bíblia, você já coloca aí para facilitar, porque a gente vai trabalhar com alguns textos aí. Amém? Na primeira carta de João, capítulo 2, o verso 15 e 17. A palavra do Senhor, ela diz assim: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Curva as suas cabeças, irmãos. Vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és maravilhoso, digno de toda honra, glória e louvor. Pai, a Tua palavra, Senhor, ela foi lida e agora, Senhor, será ministrada da maneira como o Senhor tem feito na minha vida, tem ministrado a minha vida. Pai, que essa noite, que nós possamos, Senhor, dar liberdade ao Senhor, Espírito Santo, de se mover no nosso meio, dentro dos nossos corações, para que o Senhor venha mudar todas as coisas, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O mês passado, o tema nosso era restaurando os sonhos. E quando o Léo mandou esse novo tema, ele mandou a capa, e eu vi que, nossa, parecido, mas ele é bem diferente. Porque o tema desse mês é relacionamentos restaurados, né? O tema do mês passado mostrava ali um processo, restaurando. Então mostrava um processo. O tema desse mês, de uma maneira profética, o Senhor, ele fala de relacionamentos restaurados. Ele não fala de um processo. E por que eu acredito nisso? E por que eu creio nisso? Porque o relacionamento, ele se trata de uma decisão. Porque o relacionamento, ele sempre envolve duas pessoas, né? Ele sempre envolve, não existe relacionamento de um só. Sempre são mais que um. E é uma decisão. Existe uma decisão. E a partir do momento que eu tomo essa decisão, não existe um processo. O processo em si já é o relacionamento. Ele já começa a acontecer. E com essa maneira profética que o Senhor está trabalhando conosco, nós, com essa certeza, a gente tem que entender que hoje aqui no estudo eu vou estar falando de um relacionamento
que não é para ter relacionamento. É o relacionamento com o mundo. Eu não vou falar de algo, vamos tentar restaurar o nosso relacionamento com o mundo, porque na realidade o relacionamento com o mundo, como nós vimos nesses versículos, ele só tem a nos atrapalhar espiritualmente. Então, o que nós vamos hoje estar propondo não é uma restauração deste relacionamento, mas a gente precisa colocar isso no seu devido lugar. Onde que é o lugar do meu relacionamento com o mundo? Até onde ele influencia na minha vida? E é isso que a gente vai tratar hoje. Hoje, eu não quero falar aqui contra uma vida boa, porque todos querem uma vida boa. A gente quer uma vida boa. Eu também quero. E eu estava vendo a lição das tias, dos discípulos, e quando eu pergunto ali de sonhos, né? E cada sonho maravilhoso, né? E são sonhos. E eles realizando, cada vez mais vai melhorar a vida dos pequenos. E isso é maravilhoso, querer uma vida boa. Porém, o risco todo, ele está em quando a minha vontade de ter uma vida boa, ela sobressai a minha vontade de uma vida eterna com o Pai. Quando o meu querer a uma vida boa, ele sobressai ao estar para sempre com Deus. E esse é um grande problema. Hoje, o relacionamento com o mundo, ele tem nos atrapalhado, porque ele tem virado uma referência. As pessoas lá fora, elas têm as condições hoje de nos observar remotamente, e elas nos julgam pelos padrões de lá de fora. Os padrões que nos movem a estar aqui, o Léo ele sempre firma isso daí, que é muito difícil estar na igreja. Hoje estamos em poucos irmãos aqui. Tem os afazeres, tem todas as obrigações, mas como é difícil estar aqui. E o que nos leva aqui vai totalmente na contramão do que motiva qualquer pessoa lá fora. Eu preciso ter uma referência que não é no mundo, mas uma referência no próprio Deus de relacionamento. Porque se a minha referência não estiver em Deus, eu vou ter sérios problemas. Sérios problemas. No estudo passado, o Léo ele falou a respeito de quando a gente está trazendo Deus, de como nós estamos trazendo Deus para as nossas vidas, né? Parafraseando ele, assim, essa aqui é a minha vida, não mexe em nada, está tudo certo. Porém, quando nós pensamos em Deus, nós temos que apresentar a nossa vida a Ele, para que Ele venha e mude todas as coisas como Ele quiser, como Ele preferir. E quando a minha referência está lá fora, eu entro em parafuso. Porque o que é bom para um cristão não é bom para quem está lá fora. Quando a gente vê o sermão da montanha, quando a gente vê as bem-aventuranças, qualquer pessoa que está lá fora não acredita naquilo. Como que eu vou conseguir a minha paz? Como que eu vou conseguir a minha alegria seguindo algo assim? Onde quanto mais eu sofro, melhor eu tô. Então, quando a minha referência ela passa a não ser mais Deus e ela começa a ser um mundo, eu vou começar a ter sérios problemas. Por quê?
Primeiro, o mundo odeia Cristo. Esse Jesus que você declara, que fala que ama, o mundo odeia ele. O Jesus que você fala, que acabamos de louvar aqui, o mundo odeia ele. E quanto mais eu ando com o mundo, mais eu ando com os que odeiam a Cristo. Primeira carta de João, o capítulo 3, o verso 13. Primeira carta de João, capítulo 3, o verso é o 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Vamos entrar nesse contexto. Como assim? Por quê? Acabamos de falar. Por que que o mundo vai nos odiar? A palavra aqui fala assim, ó, irmãos, não era qualquer um que era irmão de João aqui. Irmão de João aqui era aquele que fazia a vontade de Cristo. Então, ele fala, olha, o mundo... Vamos voltar no texto, capítulo 13. Capítulo 3, o verso 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Permanece com o seu dedo aí, vamos lá, em Mateus 10. Mateus, capítulo 10. O verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 10, o verso 22 em diante. Todos odiarão vocês por minha causa. Aqui está o motivo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Então, se o meu mestre foi odiado, e eu sou discípulo desse mestre, Jesus ele fala aqui, ó, eu não vou ser mais que o meu mestre, eu vou ser igual. Então, da mesma forma que ele foi odiado, e é até hoje, eu também vou. Eu também vou ser odiado. Se fizeram Cristo sofrer, se mataram ele, da mesma forma vai ser comigo também. Mas se isso não está acontecendo comigo, e se eu olho para o mundo e está tudo bem? O que tem de errado em tudo isso? Se o próprio Senhor está falando, olha, isso vai acontecer e não está acontecendo. Será que a gente entrou em uma porta errada? Será que o meu relacionamento com o Senhor não está em equivalência ou bem superior a qualquer um outro? Porque eu olho para o mundo e está tudo bem, é todo mundo legal. Eu não estou falando de amigos, irmãos. Não estou falando de amigos, não estou falando de familiar, não estou falando de nada disso.
o mundo já não me causa mais espanto. Eu consigo aí assistir 2 horas de TV aí, ó, qualquer noticiário, e tá tudo tranquilo. Porque quando nós nos fechamos no nosso canto, eu recebi algumas mensagens de WhatsApp onde crianças estavam enforcadas, porque Bíblias foram encontradas em casa, lá no Afeganistão. Lá no Afeganistão, a mensagem dizia, olha, as Bíblias foram encontradas nessas casas e as crianças estavam enforcadas. Porque uma Bíblia foi encontrada dentro da residência. Porque como que não me abismo uma pessoa enforcar uma criança de 2 anos? Por conta de uma Bíblia. Mas não é a Bíblia. Isso se trata de Cristo. Isso se trata de Cristo. Então, como eles odeiam a Cristo, se eu for mesmo discípulo de Cristo, eu também vou ser odiado. Mas Pedro, isso não está acontecendo. Não está acontecendo comigo. Por que isso não está acontecendo? Um pastor, esse mês passado, foi preso por pregar a palavra de Deus. Só porque ele falou que homem é homem, mulher é mulher. E ele foi preso. Ele permaneceu preso. Enquanto existem pastores assim, tem um outro, não, está na hora de a gente ressignificar a Bíblia, de reescrever ela é muito dura. Está na hora de a gente mudar ela. Vocês estão entendendo o que o mundo começou a ver em nós? Porque muitas das vezes procuramos aí, pegamos o evangelho, aí, sabe aquilo lá, olha, não está muito bom? Aí ou eu adoço um pouco, ou eu salgo um pouquinho mais, ou eu tempero um pouco mais, ou eu coloco um pouco de fermento para poder servir esse evangelho para o mundo poder aceitar ele melhor. Mas eu estou fazendo tudo isso com o evangelho, que a ordem é para que seja servido puro. Esse evangelho, ele tem que ser servido puro. Por que as pessoas não estão me odiando então? Será que eu tenho servido um evangelho puro? Converso muito em casa. Será que eu tenho influenciado ou sigo influenciado? Porque eu que trabalho numa empresa, olha, realmente, você ficar perto de alguém e tal, daqui a pouco você começa a pegar algumas manias. Se você não vigia, se você não se cuida, você começa a pegar algumas manias, começa a falar algumas coisas. Você se assusta com você mesmo. Oxe, eu falei isso? Se nós não tomarmos cuidado, a gente cada vez mais se amolda com o mundo. Primeira carta de João, o capítulo 3, o verso 1. O evangelho nunca vai encaixar o mundo dentro dele. Nunca. Ele serve para encaixar pessoas dentro do evangelho, para que essas pessoas abandonem o mundo. Mas eu não consigo trazer o mundo para cá. Eu consigo trazer pessoas. Pessoas eu consigo trazer para o evangelho. O mundo não. Porque o mundo ele já está condenado. Eu não consigo trazer o mundo para cá. Aqueles filmes antigos onde iam escolher a Miss, né? Toda Miss ela tinha um desejo e tinha que ser igual. Era a paz mundial. Olha, eu quero a paz mundial. Eu não consigo trazer todo mundo para cá. Não dá.
o mundo inteiro para o Evangelho. Não dá. Não dá. O Senhor pode? Pode, mas o Senhor falou que não vai acontecer. O Senhor disse que não vai acontecer. Aí no capítulo 3, o verso 1, está escrito assim: primeira carta de João, capítulo 3, o verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Sabe aquilo de muitas das vezes a gente lida com criança? E você fala, às vezes a criança faz algo de errado, você faz criança e é uma criança. O que eu tenho que querer cobrar do mundo? Mediante a tudo. A procedimentos corretos, a bondade. O que eu quero cobrar do mundo? Sendo que esse mundo não conheceu o autor da bondade. Esse mundo não conheceu o autor do amor. O que eu quero cobrar? Mas todo mundo é assim, por que eu tenho que ser diferente? Porque eu conheço a Cristo. O mundo não conhece. Então, se somos chamados filhos de Deus, é porque nós conhecemos o Senhor. O mundo não conheceu. O mundo não nos conhece. Não dá para ele nos julgar, porque ele não nos conhece e não conhece aquele que é o dono de todas as coisas. Não conhece. Um outro ponto que a gente precisa entender, o primeiro é que o mundo odeia Cristo. O segundo ponto é que o mundo não é eterno. A gente acabou de falar. O mundo ele não é eterno. Na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, o capítulo 4, o verso é o do 16 ao 18. A palavra ela diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O mundo, eu olho para ele, e ele tem um fim. O mundo vai ter um fim. E qual que é o propósito, então, do mundo? O propósito do mundo é que a gente esteja nele, seja sal e luz. O sal por quê? Para que todos possam provar. A luz para que todos possam ver. E abandone o mundo, da mesma forma que eu e você abandonou. O mundo, o propósito do mundo é esse. E é trazer a pessoa para o Evangelho, não para que ela desapegue de uma vida ruim. Olha, vem para o Evangelho porque você está vivendo uma vida ruim. Vem para o Evangelho porque você vai ficar muito mais feliz. A questão não é essa. A questão não é de estar numa vida ruim. Eu posso estar numa vida confortável
Mas se eu não tiver a Cristo, eu não tenho nada. Nós estávamos lá na Casa Núcleo e o Senhor falava comigo assim. A gente estava no culto, onde pessoas estavam ali lutando contra um vício, estão lutando contra, em tratamento. Muitas das vezes pessoas sendo ali maltratadas, discriminadas, sem pessoas para poder ajudar. E estávamos ali nesse contexto, neste culto. Agora imagina só uma residência, no mesmo domingo, as pessoas assistindo qualquer programa dominical, onde está aquela família perfeita, um esposo que não trai a esposa, uma esposa que faz as suas tarefas, os filhos que fazem a lição, que não fica no celular. Uma família perfeita, sem Cristo. E Jesus volta. Quantas pessoas dessa clínica não vão estar mais aqui? E quantas pessoas dessa casa estarão? Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós olhamos para pessoas e não entendemos. Quando nós falamos aqui que o mundo nos odeia, não nos odeia porque somos nós, mas nos odeia porque nós representamos aquele que é o Salvador. Então, eu posso estar aonde eu for, se eu estiver representando o Salvador, se eu tiver aquele que é Cristo, que é o Salvador da minha vida, e qualquer coisa me acontecer, eu preciso entender que eu já tenho tudo. Eu posso ter uma vida social plena, mas se eu não tiver a Cristo, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O mundo, ele não é eterno. E quando eu me relaciono com o mundo, por quê? Quando eu me relaciono, vamos aqui tentar falar a respeito do casamento. É um relacionamento de um homem e de uma mulher, onde eles se tornam um. Agora fala para mim, eu me torno um com o mundo. Eu me relaciono com o mundo, eu me torno um com o mundo. Aonde vai me levar esse relacionamento? Porque se a palavra fala que o mundo vai ter fim, que o mundo não é eterno, que o mundo já é do maligno, aonde vai me levar esse relacionamento? Então eu preciso entender que quando eu sou um com o mundo, eu sou um com a perdição. Mas se eu for um com o Senhor, aí sim eu estarei totalmente amparado pela palavra de Deus e pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Esse mundo ele vai ter fim, é o segundo ponto. O terceiro é que o nosso Deus, ele é maior que o mundo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes dá um pouquinho de saudade dos irmãos lá, né? Eu acompanhei no trabalho e, foi uma das poucas vezes que você ouviu o aleluia aqui do microfone do pastor aqui, ó. Você escuta. Glória, aleluia. Amém. Esse último ponto, irmãos, vamos lá, primeira carta de João, capítulo 4, o verso 4 ao 6, do 4 ao 6. Estamos terminando já. Primeira carta de João, capítulo 4, do verso 4 ao 6. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês
é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Olha que maravilha, irmãos. A palavra ela começa assim, ó, filhinhos. Filhinhos. Necessariamente, o Criador, como ele criou o mundo, por uma questão de lógica, o Criador, ele é maior que a criação. Então, às vezes, nós achamos que Deus, ele cabe no mundo, né? Mas não, ele está fora do mundo. Porque ele é o Criador do mundo, de tudo que aqui tem. E quando eu adoro ao mundo, eu estou adorando a criação. Isso aí é um ato de idolatria. O que é idolatria? Você adorar a criação em vez do Criador. Qualquer ato que você preste adoração a qualquer outra coisa que não seja o Senhor é um ato de idolatria. Alguns fazem com imagens, porque o homem fez aquela imagem e eles adoram. Outros é o dinheiro. O dinheiro também é criação, mas eu adoro mais que o Senhor. O meu filho, se ele estiver acima de Deus, isso é uma idolatria. Então, o mundo, ele não é maior que Deus. Deus, ele é maior que o mundo. Eu preciso entender que se eu souber que o mundo odeia Cristo, se eu lembrar, o mundo odeia Cristo, que o mundo é menor que Deus, bem menor. E que ele não é eterno, o que me sobra para querer um relacionamento com esse mundo? Porque quando eu me relaciono com esse mundo, fora dos propósitos do Senhor, eu só esquecendo isso tudo. Porque se eu lembrar disso tudo, e mesmo assim quiser me relacionar com o mundo, isso nada mais é que um suicídio espiritual. Isso é um suicídio espiritual. Porque se o Senhor, aquele que eu digo e declaro que eu amo, é odiado por esse mundo, se o Senhor, ele é totalmente e em todo o tempo confrontado por esse mundo, eu não posso de maneira nenhuma querer me relacionar com esse mundo. Mas Pedro, o tema está no quê? O tema está em relacionamentos restaurados. Mas para eu ter o meu relacionamento, seja qualquer que seja, restaurado, eu preciso começar pelo alicerce. O Alex sabe muito bem disso. Não dá para montar uma parede se eu não fizer o alicerce. Se eu subir bloco sem o alicerce, o que vai acontecer, Alex? Vai cair. Se eu pensar no meu relacionamento com meu pai, com meu filho, com a minha esposa, com meu irmão na igreja, com os meus pastores, se eu pensar no meu relacionamento de trabalho, na escola, na faculdade,
mas eu não souber qual é o meu alicerce, nada vai adiantar. E a proposta que o Senhor nos dá hoje é para que a gente coloque esse relacionamento que nós temos com o mundo no seu devido lugar. Amém? Podem se pôr em pé, irmãos. Cada um aqui possa baixar suas cabeças e ter um tempo com o Senhor. Se em algum tempo você se relacionou mais do que devia com esse mundo, se em algum momento você deu mais do que ele merecia, se de alguma forma você se entregou mais do que devia a esse mundo que quer destruir você, ele não te ama, ele não quer você feliz, ele não quer a sua felicidade, ele não quer a sua salvação. Esse mundo ele quer destruir você e tudo o que você acredita. Esse mundo ele não quer a tua felicidade. Mas hoje, por uma decisão, não existe processo na restauração de um relacionamento. É uma decisão. Porque aquele que nós precisamos restaurar o nosso relacionamento, ele está esperando cada um de nós. Por isso que eu digo que é uma decisão. Porque para o Senhor não tem momento. Ele sempre está nos esperando. A decisão é minha. A decisão é sua. E você fecha os seus olhos agora. Pai, nós te louvamos e te glorificamos. Sabemos, Deus, que muitas das vezes temos entregado mais que devia, Senhor, a esse mundo. Sabemos que muitas das vezes temos nos contagiado por falsas alegrias, Senhor, por falsos sentimentos, falsas sensações, paixões, Senhor, enlouquecidas que querem de todas as formas destruir nossa alma. Mas nós aqui, Senhor, estamos hoje rendidos, desarmados e entregues a Ti. Pai, eu creio que o Senhor está a postos em todos os momentos para restaurar o relacionamento com o Teu povo. E agora, Pai, eu quero abrir o meu coração a Ti e pedir ao Senhor Espírito Santo que venha mover o coração de todos os meus irmãos aqui envolvidos, Senhor. Pessoas que estão agora na Tua casa, pessoas que estão agora em outros lugares, pessoas que estão agora em outro tempo, porque nós não conhecemos, não sabemos ao certo e com exatidão a forma do Teu trabalho, Pai, mas sabemos que Ele é maravilhoso, grandioso, poderoso. Até em outro tempo, Senhor, que o Senhor possa alcançar corações com essa palavra agora, Pai, para que cada um de nós, Senhor, tenha a decisão agora de se entregar totalmente ao Senhor mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor. Eu quero, Senhor, o meu relacionamento com o Senhor restaurado.
Porque eu sei, ó Pai, que a partir do Senhor, que é o início de todas as coisas boas, eu sei, ó Pai, que a partir do relacionamento com o Senhor, de restaurado esse relacionamento com o Senhor, eu irei, Senhor, restaurar o meu relacionamento em casa, Senhor. Restaurar, Senhor, o relacionamento com o meu filho. Restaurar, Senhor, o relacionamento com a minha filha, Senhor. Restaurar, Senhor, o relacionamento com os meus irmãos, com os meus pais, Senhor. Restaurar, Senhor, o relacionamento com a minha família. Restaurar, Senhor, o relacionamento com todo aquele, Senhor, que vê o Senhor em mim. Que de alguma forma, Senhor, fiz algo que não foi do agrado do Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sabemos, meu Deus, que o Senhor não é o acusador, mas a Tua palavra, Senhor, nos confronta. E é nela agora, Senhor, que nós nos entregamos completamente, Senhor. Vem, Senhor, e restaura, Senhor. Vem, Senhor, e restaura, Senhor. Restaura, Senhor, tudo aquilo que está torto. Restaura, Senhor, tudo aquilo que precisa ser restaurado. Nos ajuda, Senhor, porque sozinho, Senhor, nós não conseguiremos, Senhor. Pai, o Senhor é maravilhoso. Pai, eu te louvo, eu te glorifico. Santo, 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 santo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Espírito Santo. Nos entregamos a Ti, Senhor. Nós agradecemos pela Tua ação. Obrigado, Pai. Te louvo, te glorifico, te exalto. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Dê um aplauso ao Senhor.